Desde a decisão do STF no sentido de firmar o entendimento pelo não cabimento de prisão em segunda instância no Brasil, esse assunto vem sendo debatido incansavelmente, inclusive nas redes sociais. Então, se você quer entender de uma vez por todas esse tema, inclusive as implicações dele no caso do Lula, cola com a gente, porque hoje é dia de pensar a prisão em segunda instância direito. Salve pensadores, bem-vindos mais uma vez ao canal Pensar Direito. E antes de nós entrarmos no tema em si, você já sabe bem, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. É dessa maneira que a gente continua motivado a produzir material gratuito e de qualidade para você. Pois bem, numa votação apertada de 6-5, o STF decidiu que não cabe mais prisão em segunda instância e um réu no Brasil só poderá começar a cumprir a sua pena de prisão após o trânsito em julgado do seu processo. E esse entendimento foi apenas uma projeção do que está transcrito no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado do processo, ou até o trânsito em julgado do processo. E além do artigo 5º da Constituição Federal, também foi muito debatido o artigo 283 do Código Penal, que é basicamente uma repetição desse tema da Constituição, e que os ministros resolveram por equalizar esse entendimento, dando como constitucional essa norma e não permitindo mais a prisão em segunda instância, mudando o entendimento que eles tinham desde 2016, quando já era permitido o cumprimento provisório dessa pena de prisão a partir da decisão em segunda instância. E isso vem gerando, além de muita polêmica, insatisfação popular. E por que esse debate todo começa na segunda instância e não logo na primeira, tendo em vista que o cara já foi condenado ali? Bom, em primeira instância você faz a análise das provas, a dilação probatória. E chegando a um resultado de condenação do réu, ao advogado impetrar um recurso, a segunda instância pode reanalisar essas provas e entender pela inocência dele. Então, na primeira instância e na segunda instância, o que acontece é uma análise das provas e do fato se aquele crime realmente aconteceu ou não, e a decisão nessas duas instâncias vai dizer se o réu é ou não culpado de acordo com a análise dessas provas. A partir da segunda instância não se faz mais essa análise, esse juízo de mérito. Você não analisa mais as provas. O que se faz após um recurso de segunda instância é a análise de questões técnicas que podem mudar o tempo de condenação ou uma análise de constitucionalidade daquele processo. Ou seja, o réu não vai ser mais desconsiderado culpado e passará a ser inocente depois da segunda instância. E era por isso que já caberia ali o cumprimento chamado provisório dessa sentença. Se você até aqui já ficou com alguma dúvida ou não entendeu algum detalhe do que eu falei, já deixa a sua pergunta aqui embaixo pra gente, que a gente vai ter maior prazer de te responder. Vamos continuar. Os casos de maior repercussão que envolvem esse tema discutido no STF é o do ex-presidente Lula, que foi condenado em primeira e segunda instâncias pelo caso do Triplex. Quem não conhece, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa conhecer. E essa repercussão se dá porque o Brasil atravessa um momento de grande polarização política. Existe uma grande discussão de esquerda versus direita e ideais políticos à flor da pele. A gente pode acompanhar o reflexo disso com muita facilidade até nas redes sociais, além da imprensa. E é claro que quando um grande símbolo da esquerda vai preso em função desse entendimento do STF, acontece um efeito de amplificador dessa discussão, passando o STF a sofrer uma pressão direta e indireta da sociedade, da imprensa, do meio político, e por isso o tamanho da proporção que tudo isso tomou. Então é claro que os advogados de todos os réus do Brasil que se encontram no cumprimento provisório de sua sentença de prisão após uma decisão de segunda instância poderão entrar no judiciário pedindo a liberdade dos seus clientes. E é exatamente o caso do ex-presidente Lula, que inclusive já se encontra em liberdade concedida pela Justiça com base nesse novo entendimento do STF. Agora, é importante deixar claro que qualquer réu condenado em segunda instância que estava cumprindo provisoriamente a sua pena de prisão e que foi colocado em liberdade pela nova decisão do STF, isso não significa inocência, significa apenas que esse réu vai continuar respondendo pelo processo em liberdade,
podendo retornar à cadeia a qualquer momento por uma decisão de medida cautelar, se ele estiver atrapalhando as investigações de um processo, se ele estiver coagindo testemunha, destruindo provas, por exemplo, ou se houver de fato um trânsito em julgado desse processo dentro de tempo hábil que permita ele voltar para a prisão e terminar. Lembra que era apenas um cumprimento provisório dessa sentença? Então ele retorna para terminar de cumprir essa prisão. E ainda trazendo dados técnicos para vocês, e nunca é demais lembrar que esse canal não tem viés político e a gente não se posiciona dessa maneira, prezando sempre pela imparcialidade das informações para que você possa formar a sua opinião, eu trago para vocês a lembrança de que o próprio Ministério Público, há 20 dias atrás, um mês atrás, não me lembro bem, peticionou no processo pedindo pela progressão de regime do ex-presidente Lula. Ou seja, não necessariamente a decisão do STF trouxe a liberdade provisória desse réu, mas também já era o entendimento do próprio Ministério Público, que é ali o órgão acusador. Então, talvez não seja a melhor técnica achar que apenas o STF tem culpa pela liberdade provisória do ex-presidente. Na verdade, o STF ele muda o entendimento e passa a trazer uma abrangência nacional para aqueles presos em segunda instância, cumprindo provisoriamente a sua decisão. Mas especificamente no caso do ex-presidente Lula, tudo já vinha meio indicando que ele ia ter ali uma progressão de regime e iria responder o processo em liberdade. Importante destacar que essa liberdade, essa liberação não é automática. Cabe a responsabilidade desse pedido ser feito pela defesa de cada um desses réus aos juízos competentes que decidirão caso a caso, se baseando, obviamente, no entendimento do STF. Precisamos saber também que o STF não proibiu a prisão de ninguém tendo que aguardar obrigatoriamente o final do processo para isso. Existe a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Todas elas podem acontecer antes do trânsito em julgado. A prisão em flagrante fala por si só, a pessoa foi pega em flagrante cometendo um crime, e a prisão temporária e a preventiva tratam de cuidar do andamento processual, para que a pessoa não destrua provas, não coaja testemunhas, não fuja do país, enfim, outras questões mais técnicas que não cabem a gente aprofundar aqui agora. O que estaria acima do entendimento do STF? O que pouparia, de repente, todo esse desgaste social e político no Brasil do entendimento de um superior tribunal federal? A lei. A lei estaria acima desse entendimento na medida em que os nossos legisladores aprovassem leis que seriam sancionadas pelo Executivo, dizendo, olha, a partir da segunda instância cabe prisão, através de uma PEC e através lá da correção, vamos chamar assim, adequação, fica melhor, do nosso Código Penal. Então, fica a dica para você que está assistindo esse vídeo, que agora não é mais o momento de apontar o dedo para o STF. É repensar em quem você está votando para o Legislativo e ver que tipo de leis eles estão aprovando. Elas estão de acordo com os anseios da sociedade? Bom, chegando na fase final desse vídeo, quais são as implicações políticas dessa decisão do STF no cenário brasileiro? É disso que a gente vai falar agora. A lei da ficha limpa prevê que, a partir da condenação em segunda instância, a pessoa não poderá mais ser registrada enquanto candidato. Ou seja, a pessoa, quando ela pode pedir o registro de candidatura, mas esse registro há de ser negado pelo juízo competente, tendo em vista que aquela pessoa já tem uma condenação de segunda instância, ainda que ela esteja respondendo esse processo em liberdade, e que é o caso do ex-presidente Lula. A conclusão disso é muito clara. Ainda que o ex-presidente Lula esteja respondendo pelo caso do Triplex em liberdade, ele, por enquanto, não pode ser candidato a nada no Brasil, porque ele está impedido pela lei da ficha limpa, ou seja, ele tem uma condenação de segunda instância contra ele. E essa situação do ex-presidente Lula pode mudar eleitoralmente falando? Sim, ela pode mudar se a lei da ficha limpa for revogada, ou se os processos em que ele tem condenação de segunda instância forem anulados, que é, na verdade, o que a defesa dele vem tentando fazer, alegando pela suspeição do atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e juiz que o condenou na época.
em função daquele vazamento, das mensagens dele ali pelo Interception, enfim. Eu vou deixar um link aqui em algum lugar desse vídeo com um outro vídeo meu que explicou bem mais profundamente esse tema do Sérgio Moro. Pessoal, então em resumo, é que o ex-presidente Lula e todos os outros réus no Brasil que estavam em cumprimento provisório de sentença de prisão após segunda instância poderão ser soltos, no caso do Lula ele já foi solto, e para os políticos de uma maneira geral, apenas aqueles que não tiverem a sua condenação em segunda instância poderão pedir o seu registro de candidatura para poder escapar da lei da ficha limpa. Vejam que a lei da ficha limpa não fala de trânsito em julgado. A lei da ficha limpa diz apenas que aquele pretenso candidato que tiver uma condenação de segunda instância, ou seja, de um colegiado, ele já não mais pode concorrer ao cargo público, que atualmente é o caso do ex-presidente Lula. Se você ficou com alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de fazer, deixe sua pergunta aqui embaixo para a gente desse vídeo, que a gente vai te responder. E se você tiver algum desejo de saber meu posicionamento pessoal, discutir comigo, debater comigo, alguma outra questão política ou eleitoral, é só você me seguir nas minhas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, no Facebook, é muito fácil de me achar, Dr. Bruno Cabral, e a gente se vê por lá e também no próximo vídeo aqui desse canal. Fique com Deus, obrigado pela sua audiência, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo com os nossos amigos e até a próxima.